Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Foi publicado essa reportagem no jornal Estadão, aqui do estado de São Paulo, falando sobre a reforma da Previdência e as pessoas com deficiência. Nós já gravamos em nosso outro canal aqui no YouTube sobre direitos sociais a respeito das mudanças no BPC previstos lá na proposta de emenda à Constituição PEC 06 de 2019. E por isso mesmo entendemos não ser necessário explicar o direito em relação a esse benefício de novo naquele outro canal. Por isso, aproveitamos essa oportunidade com a publicação dessa reportagem para fazermos esses comentários. Vamos fazer isto com base nas explicações de um especialista em direito previdenciário sobre o projeto que segue em tramitação lá no Congresso Nacional, apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, que faz, evidentemente, modificações no BPC-Loas, na aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial. Esta matéria fora assinada por Luiz Alexandre Souza Ventura. Vamos dar aqui os devidos créditos para o profissional jornalista. A mãe de todas as reformas, como está sendo chamada essa proposta de reforma à Previdência, que o presidente Jair Bolsonaro já entregou no último dia 20 de fevereiro ao Congresso Nacional, diz a reportagem. Traz trechos que modificam os benefícios concedidos às pessoas com deficiência, conforme já havíamos explicado lá no nosso outro canal. E aí, para reforçar o que já havíamos falado, vem um especialista e diz, abre aspas, é necessário observar que esse projeto altera sim a situação das pessoas com deficiência. Falamos isto para vocês nas explicações sobre o benefício de prestação continuada. Vejam o que diz a reportagem. No caso do benefício de prestação continuada, o famoso BPC, previsto lá na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, o texto modifica os critérios para avaliação da condição financeira. Isto é o que diz o especialista ouvido pelo jornal. Diz ele, o projeto exige patrimônio menor do que R$98 mil. Lembram, vocês que me acompanham, eu expliquei isto no nosso canal. Só para compreendermos, atualmente, o tamanho do patrimônio não é considerado. Ou seja, para você ter direito ao BPC hoje, não se avalia o tamanho do patrimônio familiar. O que acontece hoje é que o BPC, ele considera a pessoa com deficiência que não consegue trabalhar, não tem nenhum tipo de renda e não pode prover o próprio sustento, não pode se sustentar. A avaliação, neste caso, ela é feita com base na renda por pessoa da família na mesma moradia, que resida sob o mesmo teto. Então, cada pessoa não pode ganhar mais do que 20% do salário mínimo atualmente, que daria algo em torno de R$ 249,50 por pessoa. Se a pessoa não ganhar mais do que esse valor, você já estava apto a receber o benefício de prestação continuada. O especialista ressalta aquilo que nós já havíamos informado. Diz o seguinte, são palavras dele. Imagine uma pessoa com deficiência que more em um imóvel pequeno, que vale mais do que R$98 mil. Mas essa pessoa vive com toda a sua família em condições de miserabilidade. Ou seja, recebe menos que 20% do salário mínimo. Se essa proposta do governo for aprovada,
passaria a ter uma nova avaliação. E com essa nova avaliação feita pela proposta que altera as regras, essa pessoa, mesmo sendo considerada miserável e com deficiência, não conseguiria sequer o benefício de prestação continuada. Em outras palavras, é o que explica o especialista ouvido pela reportagem. Para ilustrarmos o que estamos falando, aqui é um slide apresentado lá pelo presidente da República ao Congresso Nacional, em que, em resumo, fala exatamente o que a reportagem está dizendo e que nós estamos repercutindo aqui para vocês. Para conferir isso, basta observar a apresentação feita pelo governo federal ao Congresso Nacional. Isto é uma apresentação oficial feita pelo governo, em que ele prevê, inclusive, aqueles R$400 que é a pretensão de ser pago para os idosos. A reportagem continua nos dando explicações sobre a aposentadoria por invalidez que vocês que me seguem tanto perguntam. E fica claro o seguinte: as pessoas com deficiências que obtiveram hoje a aposentadoria por invalidez receberão 100% de sua média salarial. Ponto. Só que o especialista faz uma ressalva importante. Essa parte de cima é o que está previsto hoje. Caso a reforma seja aprovada, essa pessoa só vai receber 100% da sua média salarial se ela se tornar uma pessoa com deficiência, após sofrer acidente de trabalho, tiver doença profissional ou doença do trabalho. E ele nos dá um exemplo, veja que está entre aspas, porque são palavras do especialista. Ele diz o seguinte: se um trabalhador que tem 5 anos de contribuição sofreu um acidente na rua durante o fim de semana e adquirir uma deficiência, com a proposta só vai receber 60% da sua média salarial. Se ultrapassar 20 anos de contribuição, aí ele vai receber mais 2% por cada ano a mais, quando então chegaria a 100% somente se ele tivesse 40 anos de contribuição. Percebam a observação que o profissional fez. Veja, como essa pessoa vai sobreviver com apenas 60% do salário, considerando que a deficiência ela gera custos adicionais com remédio e tratamentos. Veja a observação dele, ele está dizendo o seguinte: quando a pessoa mais precisará de ser auxiliada pelo governo em uma situação de acidente, invalidez ou doença, vem o governo e ao invés de assisti-la faz diminuir os seus rendimentos. Ele diminui a sua média salarial para apenas 60%. Vamos a um exemplo prático. Se a reforma for aprovada e a pessoa ganhar R$1.000 e ela sofreu um acidente e se tornar inválida, ao invés dela receber R$1.000, que é quando ela vai precisar de remédios, medicamentos, cuidados, ela passa a receber apenas R$600. Ela trabalhava lá na empresa, recebia R$1.000. Se tornou inválida, vai ser assistida pelo governo, porque tem essa previsão na lei. O INSS que vai custear essa pessoa agora. Ao invés dela receber o que ela recebia quando trabalhava, ela vai receber 40% a menos. Ou seja, de R$1.000 cairia para R$600. Em resumo, é isto. Aonde que está isso, Walter? Está lá na proposta de emenda à Constituição, bem como na apresentação oficial feita pelo governo federal ao Congresso Nacional, quando da sua entrega da proposta para os parlamentares. Tanto a apresentação quanto a PEC está disponível para ser baixada e conferida a fim de que se verifique a veracidade dessa informação em nosso blog, cujo link encontra-se na descrição deste vídeo. Por fim,
o especialista nos dá um alerta sobre o fator previdenciário que também explicamos em vídeos anteriores no nosso canal aqui no YouTube. Diz o seguinte: para trabalhadores com deficiência que conseguem hoje a aposentadoria especial, com tempo de contribuição menor do que 30 anos no caso das mulheres, ou 35 anos no caso dos homens, com a alteração, a lei prevê que o fator previdenciário não será mais aplicado. Ou seja, lá no texto da proposta diz o seguinte: no caso do projeto ser aprovado, essa regra ela não existirá mais. Não existe mais essa regra para a aposentadoria especial. Estas foram as informações deste vídeo. Compartilhe essas informações com aquelas pessoas que necessitam saber disto. Inscreva-se neste canal para fortalecê-lo e crescer, a fim de que possamos cada vez mais defender os seus direitos e lhe informar desse tipo de assuntos que certamente é de grande valia para a sua vida. Um forte abraço para você e fiquem atentos até a minha próxima publicação.